Aí agora vocês vão ver qual o contexto do versículo mais conhecido da Aliança Renovada, da Brit Hadashah, que é João 3,16. Vai entrar agora. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Haye Olam, vida eterna. Ou seja, para a gente entender João 3,16, tá? A gente tem que entender que está no contexto da serpente de bronze. O próprio Mashiach está falando, como Moshe levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então a gente sabe que o povo era picado por serpentes, eles olhavam para a serpente e eram curados. Aí vocês devem estar pensando, poxa, por que a serpente? Então a gente sabe que o Mashiach carregou os nossos pecados, tá? Então ao olhar para a serpente, tá, era como se o povo estivesse vendo os seus erros, tá? Que no futuro seria, que para nós agora já é passado, foi carregado por Yahushua HaMashiach na estaca de execução, tá? Ou seja, então ele carregou as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então, o povo, ao ser picado, olhava para a serpente, tá? E de uma certa maneira lembrava dos seus erros, tá? E era colocada numa haste. Ou seja, então o povo tinha que olhar para cima, para o alto, tá? E a pessoa tinha um vislumbre do quê? Dos céus, tá? Ou seja, a pessoa deveria, ao invés de estar murmurando, deveria fixar os olhos no Criador, tá bom? Então vamos lá. Então aqui no capítulo 19, tá? Olha que coisa bonita nessa paraxá. Capítulo 19, Mashiach Yahushua é personificado pela pará do mar, pela vaca vermelha, tá? Essa vaca vermelha, depois que ela era queimada, tá? Sacrificada, queimada, as cinzas dela eram misturadas à água, tá? E essa água servia para purificar quem porventura estivesse impuro, tá? Tendo contato com a morte. Então essa água, tá? Que era misturada com as cinzas da vaca vermelha, estava trazendo de novo a pureza para quem tinha tido contato com a morte, tá? E a gente já percebe que tem links com o nosso Mashiach Yahushua, tá? Já tem um remes, tá? Uma piscadela, tá? Apontando para o nosso Mashiach, tá? O Mashiach é aquele que venceu a morte, né? Através da sua morte e ressurreição, ele pode nos purificar. Nós que outrora éramos impuros, tá? Que o que havia nas nossas vidas antes de conhecer o Mashiach era o quê? Era a morte, tá? E então no capítulo 19, Yahushua HaMashiach é personificado por essa vaca vermelha, tá? Shabbat Shalom Lekulam, sejam bem-vindos. Nós estamos começando a paraxá número 39, Hukat, tá bom? Sejam bem-vindos, Shabbat Shalom Lekulam, tá? Paraxá 39, Hukat, que significa estatuto. Pode ir abrindo a sua Torá, tá? A sua escritura, a sua Bíblia, no livro de Bamidbar, Números, capítulo 19. Então, essa paraxá, tá? Ela se encontra no capítulo 19 inteiro, 20, 21 e até o capítulo 22, versículo 1, tá bom? Então, sejam bem-vindos. É uma paraxá que contém 87 versículos, relativamente pequena em relação ao número de versículos, mas grandiosa com relação à profundidade dela. Tá? Então vamos abrir nossas escrituras no livro de Números, capítulo 19. Essa paraxá é 39 em um total de 54 porções. Sejam bem-vindos. Tá bom? Então vou pedir para fazer a tefilá o nosso irmão Elisha. Pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom. Altíssimo Soberano Yahweh Elohim, mais uma vez aqui estamos nesse Shabbat, nos preparando, Pai, para começar a aula da instrução da Tua Torá, e que cada um de nós, Netzarim, em seu lar, em sua casa, com a sua família, possamos abrir o coração para que a Tua palavra, que corta como espada de dois gumes, possa penetrar no mais profundo do nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, dar lugar à Tua Ruach HaKodesh, para que nós possamos ter uma boa compreensão, Pai, daquilo que Tu queres falar.
não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Tu queres falar conosco. Abençoa, Pai, o nosso Moré, Yosef Ben Levi, a sua família, a qual está no meu coração, a qual está sempre nas minhas orações, e a cada irmão Netzarim, irmã Netzarim, que está ligado nesta live, que cada um possa sentir a Tua presença em sua casa, em seu lar. Pai, nos dê compreensão, nos dê arte, nos dê sabedoria, e que nós possamos caminhar neste caminho de Techuvá, Pai, sem desviar para lado algum, mas somente seguindo os passos que a Yahushua nos deixou nas marcas de sangue nos seus pés, para que nós não venhamos errar o caminho, mas sim chegar até o Pai, até o Abba, Yahweh Tsevaot. Abba, obrigado por tudo, só temos que agradecer, porque é bênção sobre bênção, Pai. Obrigado pela família, obrigado também pela família da fé, a família Neitzel, e que nós possamos a cada dia ter esta união, Pai, este arravá um pelos outros, em orações, em tefiló. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado. Em nome do Altíssimo, Yahweh Elohim. Amém. 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 Todarabahi. Obrigado, Ari Elisha. Rabá, eu que agradeço pela oportunidade, mulher. Amém, amém. Dá um abraço aí na família toda, tá bom, Ari? Então, pessoal, é uma benção, né? Essa Havurá, essa comunhão que nós temos, essa liberdade que temos com os irmãos e com as irmãs, essa intimidade, como diz Paulo em Filipenses 2, entranháveis afetos. Então, nós, como povo Netzarim, temos que ter essa intimidade com os nossos irmãos. Então, eu vou pedir à irmã Elisângela e já vou falar para a nossa irmã Elisângela, tá? A esposa do Biratã, para ir se preparando, para que hoje ela vai estar lendo, olha que bênção, tá? Ela vai estar lendo o início da primeira aliá, da Paraxá. Ela vai estar lendo em hebraico, tá? Então, uma bênção. Vários irmãos e irmãs estão fazendo as aulas de hebraico, tá? Com Daniel. E o que acontece? O pessoal está conseguindo ler, então a gente tem ficado surpreso, tá? Tanto adultos quanto até mesmo crianças e adolescentes estão conseguindo ler já a Torá, tá bom? Então voltar de novo a ter esse contato com a língua sagrada, Lashon Kadosh, a língua santa, sagrada. Está preparada? Ah, que legal. Então, nós teve um Shabat, alguns Shabatot, alguns sábados atrás, foi o nosso Ari Biratã, esposo da Elisângela, nosso Ari Yosef, que leu um trecho da Paraxá, e hoje vai ser a irmã Elisângela. Então, a gente sempre vai estar dando oportunidade, tá? Aos irmãos e às irmãs para estarem lendo, tá bom? E é bom porque serve de encorajamento, de incentivo a todos, tá bom? Que vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças o hebraico, tá bom? Que na verdade é extremamente simples, tá? Então a irmã Elisângela pode ficar à vontade, tá bom? Como é que tá aí a família? Tudo bem, Elisângela? Tudo bem, Ari? Amã, manda um abração para todo mundo aí, tá bom? Tá emocionado? A Isabelle até acordou cedo, tá aqui do meu lado. Já tá aí do lado da Isa? Oi, tudo bom, Isa? Shalom Oi. Shalom, Shabbat Shalom pra você, Isa, tá bom? Pra Vitória também, tá bom? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, tá pra vocês todos, tá? Pra Isa, pra Vitória, pro Biratã, pra Elisângela, tá bom? Então, e aí, Elisângela? Emocionada? Como é que tá? Você virou a raposa. Amã. Amã. Então, irmã, pode ficar à vontade, tá bom? Pode ler, tá? Amã. Margadeiro, Yahuá, El Moshe, Bel Aaron, Lemur, Zot, Ucat, Hatorá, Asher, Zizbá, Yahuá, Lemur, Gader, El Benei, Israel, Zekivu, Aleiha, Pará, Adumá, Tenimá, Asher, Embá,
Mun, Asher, Lo, Alá, Aleina. Amã. Amã. Ei, tem um professor aqui rindo. Gente, tem Todarabá Elisângela, obrigado, tá bom? Tudarabá. Então tem um professor aqui, o professor Daniel tá rindo aqui de alegria, de orelha a orelha, Ai, que bom. e a gente fica emocionado, gente. Vocês não fazem ideia da emoção que a gente sente em ver vocês lendo em hebraico, tá? Essa é a maior prova de que nós somos um povo. Então, Baruch atah Yahuwah, que Yahuwah te abençoe, tá bom, Elisângela? Obrigado, professor Daniel. Valeu, excelente leitura. Amã. Então, assim, é uma bênção muito grande. A gente está muito feliz, tá? Por isso que a gente sempre fala, é uma honra caminhar com esse povo, tá? Tão abençoado que é o povo de Israel, tá bom? Então, amã. Então, nós já tivemos 2 integrantes da tribo de Efraim, tá? 2 descendentes de Yosef Hatzadik, José o Justo, do livro de Gênesis. Nós já tivemos 2 integrantes da tribo de Efraim que fizeram a leitura para nós. Foi o Arri Ubiratã, cujo nome hebraico é Yosef, e sua esposa Elisângela, tá bom? Então a tribo de Efraim, tá? Tem uma integrante da tribo de Efraim aqui perto de mim, a minha nora, tá? A Juliana. A tribo de Efraim está trazendo uma contribuição, né? Bem legal, né? Na leitura da Torá. Então nós queremos conclamar todas as 12 tribos, tá bom? Para estarem fazendo a leitura da Torá, tá bom? Então vamos lá. Então em um total de 54, já estamos na paraxá de número 39, já estamos quase concluindo, tá bom? Tá? Então essa paraxá, ela se encontra no capítulo, a partir do capítulo 19:1 de Números, tá? 19:1 até o capítulo 22:1. Tá? E como eu disse anteriormente, ela contém 87 versículos. Em tamanho de versículos ela não é tão grande, tá? Tem paraxá aí com 100 e tantos versículos, tá? Mas ela, embora não seja tão extensa, ela é de uma profundidade assim muito grande, como aliás todos os textos da Torá e todos os textos das Escrituras, de toda a Bíblia, tá? Então a Elisângela leu para nós o capítulo 19, versículos 1 e 2, né? E falou Yahuwá a Moshe e a Aharon, dizendo. Então isso aí já parece um cabeçalho, a gente sempre vai estar falando isso. Uma das provas da autenticidade de que a Torá não foi uma invenção de Moisés e de Arão é que já começa falando, né? Vai daber Yahuwá el Moshe ve'el Aharon lemor. Então aqui o Criador não está falando apenas para Moshe, não apenas para Moisés. Mas o Mashiach aqui, tá? Ele está falando com Moshe e com seu irmão, tá? O seu Big Brother, né? O seu grande irmão Aharon, tá? Dizendo, 2 pontos. Ela leu o versículo 2 também. Este é o estatuto, daí surgiu o nome da paraxá, tá? Estatuto em hebraico é Hukat. Este é o estatuto da Torá. Olha, é o estatuto da Torá. Então a gente tem que prestar atenção. Pô, ele não é qualquer estatuto, este é o estatuto, tá? Da Torá. Então, tanto que em hebraico diz assim, Zot Hukat HaTorá. Este, o estatuto da Torá. Então ele é o estatuto da Torá. Que Yahuwá ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que tomem para ti uma vaca vermelha, tá? Em hebraico, pará adumá, tá? Fará adumá, sem defeito, que não tenha mancha e sobre o qual não subiu julgo. Então a Elisângela leu para nós esses 2 versículos iniciais, tá bom? Então aqui no capítulo 19, tá? Olha que coisa bonita nessa paraxá. Capítulo 19, Mashiach Yahushua é personificado pela pará adumá, pela vaca vermelha, tá? Essa vaca vermelha, ela depois que ela era queimada, tá? Sacrificada, queimada, as cinzas dela eram misturadas à água, tá? E essa água servia para purificar,
quem porventura estivesse impuro, tá? Tendo contato com a morte. Então essa água, tá? Que era misturada com as cinzas da vaca vermelha, estava trazendo de novo a pureza para quem tinha tido contato com a morte, tá? E a gente já percebe que tem links com o nosso Mashiach e Yahushua, tá? Já tem um remes, tá? Uma piscadela, tá? Apontando para o nosso Mashiach, tá? O Mashiach é aquele que venceu a morte, né? Através da sua morte e ressurreição, ele pode nos purificar. Nós que outrora éramos impuros, tá? Que o que havia nas nossas vidas antes de conhecer o Mashiach era o quê? Era a morte, tá? E então no capítulo 19, Yahushua HaMashiach é personificado por essa vaca vermelha, tá? No capítulo 20, Yahushua HaMashiach, ele vai ser personificado, tá? Pelo sumo sacerdote Aharon, tá? Aharon era uma pessoa extremamente elevada, tanto que no capítulo 6 de Miqueias, fala, o próprio Yud-Rei Vav-Rei, o próprio Yahuwah fala, eu vos enviei Moshe, Aharon e Miriam, ou seja, o Criador enviou não apenas Moshe, mas enviou Moshe, Aharon e Miriam, ou seja, Moisés, Arão e Miriam, tá? Então nesse capítulo 20 nós vamos ver a morte de Miriam e a morte de Aharon, tá? Então o Mashiach, através dessa morte de Aharon, tá? Que é o sumo sacerdote, nós vemos alguma coisa acerca da morte também do Mashiach, tá? Sua morte e ressurreição. Lembrar que Aharon é uma figura terrena, o sumo sacerdote é uma figura terrena do sumo sacerdote perfeito nos céus, que é Yahushua HaMashiach, tá? Então a gente vai ver um monte de semelhança com a morte de Aharon e a morte também e ressurreição do Mashiach, Yahushua, tá? Então no capítulo 20, Mashiach, ele, através dessa morte de Aharon, nós vemos que tem um link com Yahushua HaMashiach. Lembrar que nesse capítulo 20 de Números, vão morrer Miriam, Aharon e, entre aspas, vai morrer também Moisés. Entre aspas. Por que entre aspas? Que Moshe Rabbeinu, nosso professor Moshe, ele vai desobedecer a voz de Yahuwah e ele vai ferir a rocha, tá? Ao invés de falar a rocha para dar água. Por conta disso, foi decretado que ele não entraria na Terra Prometida, nem ele nem Aharon, tá? E vamos dizer assim, se ele não entraria na Terra Prometida, então a gente sabe que a morte dele estava iminente, como de fato estava. Então, nesse capítulo 20, vai ser mencionada literalmente a morte de Miriam e de Aharon, tá? E uma morte já anunciada, vamos dizer assim, de Moshe. Então, essa paraxá é uma paraxá que a gente se emociona. Sempre que a gente dá essa paraxá, a gente se emociona, porque esses 3 israelitas, tá? Que deram uma contribuição tão grande ao nosso povo de Israel e que tantas vezes não foram compreendidos, tá? Agora, em virtude da morte deles, né? O que acontece? O povo começa a valorizar. Aquele ditado, né? As pessoas muitas vezes só dão valor o quê? A pessoa depois que o quê? Depois que morre, depois que perde, né? Então a gente vai ver isso aqui literalmente, tá? E curiosamente, esse capítulo 20, tá? O que acontece? Eu estava lendo e Yahuwah chamou a minha atenção, tá? Quando ele chama a minha atenção para prestar atenção em algum detalhe, eu obedeço. Eu não tenho o hábito de fazer isso, calcular qual o capítulo, por exemplo, o capítulo 20 de Números, tá? Eu não me lembrava qual número é ele em relação à Torá toda. Por exemplo, a Torá toda, ela contém 187 capítulos. Então, 187 capítulos. Quem quiser anota, tá? A Torá toda tem 187 capítulos. Não é nem tão extensa, não tem nem 200 capítulos, tá? E mais de uma profundidade que a gente vai passar a vida inteira e não vai conseguir esgotar todos os assuntos, tá? E o Criador me chamou a atenção, olha, ver qual é o número desse capítulo aí, né? Aí eu somei, Gênesis tem 50, fui somando, tá? Êxodo tem 40, vamos somando aí, 90, tá? Levítico tem 27, 117. E esse capítulo 20, tá? Que vai ter a morte de Miriam, de Aharon, e vai ser de uma certa forma anunciada a morte de Moshe, é o capítulo 20. Então 50, mais 40, mais 27, 117.
com 20, 137. Então esse capítulo 20 é o capítulo 137 da Torá. Vocês estão entendendo que interessante? Mas por que esse 137? O número 137 é muito importante na história da tribo de Levi. Por quê? Porque o patriarca Levi, filho de Jacó, filho de Yaakov, viveu 137 anos, exatamente isso. Então anotem aí, em Êxodo 6,16, Levi, tá, é relatado que ele viveu 137 anos. Então parece que esse número 137 é um número emblemático para a tribo de Levi, tá? Ah, mas foi só Levi? Não. O pai de Moshe, Aharon e Miriam, cujo nome era Amram, tá? Ele viveu quantos anos? 137. Isso está em Êxodo 6:20. Olha só. Então, o patriarca Levi viveu 137 anos. O pai de Moisés, Arão e Miriam, que é Amram, viveu 137 anos. E no capítulo de número 137 da Torá, vai morrer Miriam, Aharon, e vai ser, de uma certa maneira, já esperada, quase que anunciada a morte de Moshe. Tá? Então esse número 137 é um número bem emblemático para a tribo de Levi, tá bom? E vamos lá, prosseguindo. No capítulo 21, tá? O que vai acontecer? O nosso povo, né, vamos dizer assim, vai reclamar, vai começar a murmuração. E o que acontece? O Criador vai enviar serpentes abrasadoras, tá? Serpentes abrasadoras, para que elas estivessem picando, mordendo os israelitas, né? Aqueles que eram os mais rebeldes, tá bom? E houve uma mortandade muito grande. E é ordenado a Moshe fazer uma serpente de bronze e colocar em uma haste. Tá? Haste em hebraico é a mesma palavra de milagre. Tá? Haste em hebraico é nes. Tá? Para vocês terem ideia, quando a gente quer falar milagres, nissim, tá? No plural, e no singular nes. Então, nes, tá? Que é, vamos dizer assim, a haste apontava para a estaca de execução do Mashiach Yahushua. A palavra hebraica é nes, ou seja, milagre. Isso já nos mostra que essa serpente de bronze aponta para a obra de redenção de Yahushua HaMashiach. Tanto que em Yohanan, João capítulo 3, Yahushua HaMashiach fala, né? E como Moshe levantou a serpente no deserto, assim importa que o Ben Adam, o filho do homem, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí agora vocês vão ver qual o contexto do versículo mais conhecido da Aliança Renovada, da Brit Hadashah, que é João 3,16. Vai entrar agora. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Haye Olam, vida eterna. Ou seja, para a gente entender João 3,16, tá? A gente tem que entender que está no contexto da serpente de bronze. O próprio Mashiach está falando, como Moshe levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então a gente sabe que o povo era picado por serpentes, eles olhavam para a serpente e eram curados. Aí vocês devem estar pensando, poxa, por que a serpente? Então, a gente sabe que o Mashiach carregou os nossos pecados, tá? Então, ao olhar para a serpente, tá, era como se o povo estivesse vendo os seus erros, tá? Que no futuro seria, que para nós agora já é passado, foi carregado por Yahushua HaMashiach, na estaca de execução, tá? Ou seja, então, ele carregou as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então, o povo, ao ser picado, olhava para a serpente, tá? E, de uma certa maneira, lembrava dos seus erros, tá? E era colocada numa haste. Ou seja, então o povo tinha que olhar para cima, para o alto, tá? E a pessoa tinha um vislumbre do quê? Dos céus, tá? Ou seja, a pessoa deveria, ao invés de estar murmurando, deveria fixar os olhos no Criador, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo um resumo, tá bom? Então vamos entrar no capítulo 19. Eu fiz um resumo da Paraxá. Algumas batalhas o nosso povo de Israel vai travar, tá? No capítulo 20, Israel vai pedir permissão para passar pelo território de Esaú, de Edom. Edom não vai permitir, eles são bem agressivos, bem grosseiros, tá? A gente vai ver isso no capítulo 20. Israel tem que contornar o território de Esaú, Edom.
E no capítulo 21 vão ser mencionados outros povos que Moshe, com muita educação, pede permissão para passar, mas eles não permitem, tá? Então eles inclusive vêm querendo travar guerra contra Israel, tá? Então, como até os dias de hoje, o único povo na face da terra, né, que faz isso é Israel. Israel é bombardeado de todos os lados, de todas aquelas nações inimigas ali em redor de Israel, juram destruir o Estado de Israel todos os dias, tá? Aqueles povos pagãos ali em volta de Israel. Por isso que a gente tem que orar muito pelos nossos irmãos que moram em Israel. E o que acontece? Israel, quando vai se defender, ainda avisa com antecedência para o pessoal evacuar aquelas áreas, tá? Porque não é nada contra civis, mas é contra aqueles líderes, tá? Que são perversos, tá bom? Então até hoje o nosso povo de Israel faz isso, sempre procura o caminho da diplomacia, da paz, da shalom, tá? E Paulo diz, né, se for possível, quanto depender de vós, tende paz, tende shalom com todos os homens, mas muitas vezes não é possível. Aqueles povos que estão ao redor de Israel, a cláusula do não é possível. Por isso que Paulo falou, se for possível. No caso ali, eles não estão brigando por terra, não estão brigando por nada. O negócio deles é que eles querem exterminar o povo de Israel, tá? Eles são incentivados desde que nascem a nutrir ódio por Israel, tá bom? Então vamos lá. Mas Israel é um povo eterno. Nós lemos aqui o início da Paraxá, vamos lá, de novo. Números 19:1. E falou Yahuá a Moshe e a Aharon, dizendo, este é o estatuto da Torá, que Yahuá ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que tomem para ti uma paradumá, uma vaca vermelha, sem defeito, temimá, que não tenha manchas e sobre o qual não subiu julgo. Então tinha que trazer essa vaca vermelha, tá? É raríssima, só para a gente ter ideia. Não sei se vocês sabiam, mas até hoje na história do planeta Terra, na história do nosso povo de Israel, só surgiram 9 vacas vermelhas, tá? Só 9, tá bom? Então até hoje só surgiram 9 vacas vermelhas ao todo, em toda a história. Por quê?